penal militar e 3 questões de processo penal militar, para a gente comentar aqui alguns pontos interessantes, tá? Os alunos têm mandado mensagem para mim sobre a falta de um banco de questões para penal militar e processo penal militar, tá? Professor, falta um banco de questões da FGV. Realmente, a FGV ela é nova, né, em penal militar e processo penal militar. Mas você pode utilizar outras bancas. O importante é você extrair o conhecimento necessário de todas as questões. A maioria das questões que vocês vão achar é de Ministério Público Militar, MPM, é de concursos específicos ali, sargento ali da Polícia Militar de determinado estado. Vocês vão achar questões assim, tá bom? O importante é que vocês saibam que muitas dessas questões, caso ela... a banca vai... a banca FGV, ela é nova aqui em penal militar. O que ela pode cobrar, professor? Gente, aquele básico, crime militar, aquele conceito de crime militar e aqueles crimes em espécie, tá? Crimes em espécie. Você pode utilizar como base aqui para penal militar a prova que foi aplicada na Polícia Militar do Ceará. Tá? Ela focou muito ali, a FGV, em crimes em espécie. Isso é normal, é tendencioso de qualquer banca, não apenas da FGV. Vamos lá, serve... Não vou fazer PM, então não custa nada. Sempre um prazer ter aula com esses feras. Obrigado, Ana. Tamo junto, hein? PC não tem penal militar, não mesmo. Tem? Vamos lá. Professor, aí na Polícia Militar do Ceará, a banca ela focou sim em crimes em espécie, tá, senhores? Professor, beleza. Em processo penal militar, o que eu vou focar? Eu vou focar na situação de prisão. Eu vou focar na situação de IPM, do inquérito policial militar. Querendo ou não, falando do IPM, eu vou falar de polícia judiciária também nessa esfera militar. Então pronto, cara, não tem para onde fugir, tá? Questões aí, por exemplo, de medidas cautelares diversas da prisão, se é aplicado subsidiariamente o Código de Processo Penal Militar ou não. Professor, é uma banca nova nessa matéria, mas existe um banco de questões que trate desses assuntos dentro das plataformas de questões? Claro que sim, tá, senhores? Claro que sim, tá? Existe sim, tanto que eu trouxe aqui algumas questões, são de outras bancas, mas eu sempre falo assim, o importante é o conhecimento que você consegue extrair. Já que você não consegue entender qual é a tendência da banca, você consegue entender a tendência de qualquer banca, eles cobram muito crimes em espécie, tá bom? Então você vai pegar o seu edital da Polícia Militar do Estado do Amazonas para oficial, na parte de crimes em espécie você vai focar em determinados tipos penais, só aí eu posso te ajudar. Quando você começar a ler os tipos penais, os crimes em espécie e começar a evoluir nos tipos penais. Como por exemplo, eu vou trazer aqui, eu trouxe aqui uma questão, a questão 1, que já trata aqui da parte especial, é isso que é crimes em espécie, é a parte especial do Código Penal Militar, da legislação castrense aqui, né? E ela já pede aqui, ó, quanto aos crimes militares contra o patrimônio. Tem isso, professor? Claro que sim. É a parte especial, livro 1, título 5 do Código Penal Militar. É incorreto afirmar. Está querendo aqui a questão errada, tá? Está querendo a questão incorreta. Sempre, toda vez que você pegar uma questão da banca, você tem que botar aqui, ó, está querendo a errada. Só para você não se confundir, tá? Vamos partir aqui a partir da alternativa A. Os crimes contra o patrimônio no CPM têm tratamento penal especial, podendo ser considerados apenas como infração disciplinar nos casos em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono, repara o dano causado ou repõe no lugar onde se achava antes da instauração da ação penal. Aqui está falando sobre um benefício, não é dado a todos os crimes contra o patrimônio, é aqui
que está errada a questão. Já achamos a errada, já queríamos a errada, achamos a errada. A errada está aqui na alternativa A, porque não são todos os crimes contra o patrimônio, dentro da legislação castrense, não são todos os crimes contra o patrimônio que têm esse benefício. Qual é o benefício aqui, professor? O benefício é a pessoa não responder por crime militar, e sim por uma infração disciplinar. É mais brando, professor? Só de você sentir que não vai ser mais tratado como crime, sim, poderá ser mais brando. Professor, quais são os crimes contra o patrimônio, então, que admitem aí esse benefício de eles serem tratados apenas como infração disciplinar? Vamos lá. Vamos colocar aqui os crimes, tá, que podem, né, ter esse benefício. Tá? Os crimes contra o patrimônio, aqui na legislação castrense, aqui no Código Penal Militar, estão entre o artigo 240 ao 267, ao artigo 240, do artigo 240 ao 267 do Código Penal Militar. Beleza? Professor, e esse benefício aí? Porque querendo ou não é um benefício, o cara deixa de responder por crime militar, benefício. Ele deixa de responder por crime militar e vai responder apenas por uma infração disciplinar. Quais são os crimes, professor, contra o patrimônio que admitem esse benefício? Não são todos, tá? É o furto atenuado, previsto ali no artigo 240, parágrafo 1º do Código Penal Militar. No crime também de apropriação indébita. No crime de apropriação indébita, que está no artigo 248 do Código Penal Militar, lá no artigo 250 do Código Penal Militar, diz que é aplicado o que está no artigo 241, parágrafo 1º. Ó, eu vou jogar aqui para minha tela, vou abrir o artigo 241, parágrafo 1º do CPM para vocês, só para a gente evoluir juntos. Eu gosto de evoluir com um aluno. Gosto mesmo. Essa parte, tem muita gente que está deixando para estudar Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, de forma subsidiária. Assim, pô, vou estudar quando o Tacano falar alguma coisa, ministrar uma aula, aí eu vou pegar aqui alguma manha, algum macete, né? Tá aí, ó, deixa eu aumentar um pouco mais. Beleza. Vamos lá. Artigo 240, parágrafo 1º, furto atenuado. Se o agente é primário, requisitos. Primário, pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção. É parecido com aquele furto privilegiado, né, do Código Penal comum. Diminuí-la de 1 a 2/3 ou considerar a infração como disciplinar. Olha aí, ó, é um benefício. E esse benefício também é aplicado ao crime, deixa eu colocar aqui, vamos voltar para o nosso esquema, ao crime de apropriação indébita. Lá no artigo 250 diz que para o crime de apropriação indébita também pode ser aplicado o artigo 240, parágrafo 1º, tá bom? Também pode ser aplicado esse benefício, tá? Não apenas de ser tratado como infração disciplinar. Vocês viram, são 3 benefícios. Substituir reclusão por detenção, redução de pena ou tratar como infração disciplinar. Mas a questão trata só da situação de tratar como infração disciplinar. Beleza? O crime de apropriação de coisa havida por acidente, tá? Ou acidentalmente, né? A apropriação de coisa havida acidentalmente. Também, tá? Está no artigo 249 do CPM,
Também no artigo 250 diz que se aplica o que está descrito no artigo 241, parágrafo 1º que acabamos de ler. Também se aplica ao crime de estelionato, tá? Também se aplica ao crime de abuso de pessoa, ao crime de receptação e ao crime de dano atenuado. Tá? O estelionato está no artigo 251 do CPM. Aí todos esses tipos penais que eu vou citando é importante, dá uma lida, né? Não corta 252 do CPM. Perdão, o abuso de pessoa está no 253. Deixa eu só rapidinho aqui, vamos lá. Beleza? Também se aplica aí no crime de receptação, que está no artigo 254 do CPM, e no crime de dano atenuado, que está no artigo 260 do CPM. Tá? Uma dica, você vai estudar crimes em espécie, não precisa ler todos os crimes em espécie num dia. Escolha ali um capítulo, crimes contra o patrimônio, aí você vai, detona os crimes contra o patrimônio. Verifica que na legislação castrense, embora algumas infrações tenham a mesma nomenclatura da legislação comum penal, tem determinadas especificidades dentro do Código Penal Militar. Tá? E é nessas especificidades que você tem que frisar. Quem já estuda o Código Penal Comum consegue estudar perfeitamente o Código Penal Militar. Consegue verificar até as diferenças, tá bom? Consegue verificar as semelhanças e as diferenças. Vamos lá. Já sei, então, que a A está errada porque ela está dizendo os crimes contra o patrimônio como um todo. E não são nos crimes patrimônio como um todo. Vou assistir as aulas da minha mentoria. Beleza, vamos lá. Não são os crimes contra o patrimônio como um todo, são esses crimes contra o patrimônio que admitem esse benefício. Tá bom? Beleza, professor, verificamos então que a A está errada, né? Já que ele falou crimes contra o patrimônio de forma genérica. Não são todos. Não são todos. Tá, que admitem esse benefício. Bora lá. B. O crime de roubo, extorsão e chantagem, na forma simples ou qualificada, serão agravados se a violência for praticada contra militar superior e hierárquico do sujeito ativo. Sim, tá correto, né, essa afirmativa. Tem previsão legal, tá? O crime de roubo, não apenas o crime de roubo, extorsão ou chantagem, tá? Mas a extorsão indireta, a extorsão mediante sequestro, também tem a pena agravada se for praticado contra superior ou militar de serviço, tá? Coloca aí, o crime de roubo, o crime de extorsão, o crime de extorsão mediante sequestro, eu já falei, professor, eu não conheço esse tipo penal. Eu coloquei a referência do artigo do lado, tá? A galera tá falando, Rafaela, parece que a pessoa tá dodói. Tô só cansado, galera. Tô desde as 8 da manhã ligado no 480 nas salas de aula. Extorsão mediante sequestro, no crime de chantagem. Vou botar a referência dos tipos penais para vocês lerem, tá? E na extorsão indireta, o roubo está no artigo 242 do CPM. A extorsão está no artigo 243 do CPM. A extorsão mediante sequestro está no artigo 244 do CPM. Tá? Chantagem, rapidinho. Beleza? Chantagem no 245 e extorsão indireta no 246.
todos esses crimes aqui, senhores, todos esses, se forem praticados, se a violência, na verdade, for praticada contra superior ou militar de serviço, a pena será agravada. Se a violência, esses tipos penais são praticados mediante violência, se essa violência é praticada contra, olha aí, ou superior do agente, né, que cometeu esses crimes, ou de militar de serviço, nessas situações aqui, a pena será agravada, tá? A pena será agravada. Então, nem diria, a B está correta, mas está incompleta, não só são no crime de roubo, extorsão e chantagem, tá? Vamos lá. Então, está correta. Está incompleta, mas está correta. C. A morte da vítima, no caso de roubo, um latrocínio rolando aí, na hipótese de morte culposa, quando a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, agiu sem dolo para a morte, tá? Nem dolo direto, nem dolo eventual, aumentará a pena base de 1/3 até a metade. Vamos verificar isso aqui, essa previsão aqui do latrocínio, quando a morte ela vem por culpa, ou seja, o agente não tinha o dolo de praticar a morte, realmente ocasiona, dentro do Código Penal Militar, uma situação de aumento de pena de 1/3 até a metade, tá? Isso está, olha aí, no artigo 242, parágrafo 2º, quando fala de roubo qualificado aqui, mas a boa doutrina entende que isso aqui seria uma majorante, já que está falando de aumento de pena, tá? Tipo penal já ajuda, tá, Brenda? Eu estou colocando o artigo, que é para que eu coloco o artigo para vocês entenderem a referência do crime e lerem sobre o crime também. Não ficar só aqui nessa aula. Eu interesso deixar o material para que vocês leiam também. O material que eu estou falando é o slide aqui, você pega os tipos penais que eu estou citando e já sabe quais são os tipos penais que eu vou ficar repetindo aí. Crimes contra o patrimônio já estamos batendo aqui, né? Tá aí, nesse caso, temos aqui o roubo com aumento de pena de 1/3 até a metade. Olha só a última situação aqui, se resulta morte, ou seja, tem um latrocínio, né? Roubo com resultado morte, e as circunstâncias vão evidenciar ali que o agente ele não quis e nem assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja, agiu sem dolo. Logo, posso pensar aqui que a morte veio proveniente de culpa, né? Estou falando aqui de um préter-dolo. Nesse caso aqui, senhores, o roubo vai ter aumento de 1/3 até a metade. Professor, e se o roubo foi praticado dolosamente, se a morte foi praticada dolosamente, o cara roubou, aí matou dolosamente. Aí, nesse caso, você vai para o parágrafo 3º, olha aí, vai para o parágrafo 3º, que tem uma pena de reclusão maior. Também é uma forma qualificada, segundo o Código Penal Militar, mas eu entendo que essa é a forma qualificada, lá de cima é majorada. Mas já vi questões chamando ambas de qualificada, justamente por essa redação aqui, roubo qualificado, tá? Professor, é só essa situação que qualifica o roubo? Não, vamos colocar aqui, vamos esquematizar aqui, quais são as situações que qualificam o roubo. Do artigo 240 ao 267, Fabrício. Tá? Vamos verificar aqui as situações que qualificam o roubo. Já falei, o Código Penal Militar, ele fala de roubo qualificado. Mas eu, Tacano, entendo que é roubo majorado. Porém, já vi questões que cobram realmente a nomenclatura como está no Código Penal Militar, roubo qualificado. Nesse caso, do artigo 242, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Ou seja, nesse caso, o crime de roubo ele vai ter um aumento de pena de 1/3 até metade, tá? 1/3 até metade. Professor,
Fale para mim aí, quais são as situações que vão aumentar o roubo de 1/3 até a metade? Primeiro, se a violência no roubo, né, se a violência foi utilizada com emprego de arma. Aí quando eu falo com emprego de arma, eu consigo abranger o conceito de arma para abarcar aqui tanto arma branca quanto arma de fogo, tá, senhores? Então aqui ainda está com uma redação muito parecida com a redação antiga do Código Penal Comum, quando falava simplesmente com emprego de arma, englobando aqui a arma branca, a arma imprópria. O que é arma imprópria? É aquilo que não é arma, mas pode ser utilizada como arma, como por exemplo, um lápis na mão de John Wick, né? Vamos lá. E a arma de fogo também. Vamos lá? Beleza, professor. O que mais? Se também será aqui um roubo qualificado se o agente ele praticou o crime de roubo em concurso de 2 ou mais pessoas. Tá? Também será qualificado se a vítima, perdão, estava em situação de transporte de valores e o agente ele sabia dessa condição de valores e o agente sabia dessa condição, sabia que ali estava tendo transporte de valores. Beleza? Também será qualificado, ou seja, com esse aumento de 1/3 até a metade, se o agente ele causa lesão corporal de forma dolosa, tá? Se ele causa uma lesão grave aqui de forma dolosa. E também terá esse aumento de pena de 1/3 até a metade, se ele ocasiona, se quando a violência acaba ocasionando aqui a morte, e eu ainda falo culposa. Por que culposa, professor? Porque o próprio Código Penal Militar, ele diz assim, se as circunstâncias não evidenciarem, né, que o agente não quis, ou seja, agiu sem dolo direto, ou não assumiu o risco de produzir o resultado morte, ou seja, sem o dolo eventual também, tá? Beleza, professor? Tranquilo, já verifiquei aí as formas que qualificam o roubo, dando esse aumento de pena de 1/3 até a metade. Então, nesse caso, essa alternativa C também está correta. Vamos verificar a alternativa D. A alternativa D é interessante, fala até sobre a natureza dos tipos penais. O crime de extorsão no direito penal militar e no direito penal comum guardam semelhanças, realmente guardam, e diferenças relevantes. O artigo 243 do CPM e artigo 158 do CPB, que é o Código Penal Brasileiro, mantém afinidade com o crime de roubo, cujas penas são idênticas, respectivamente, distingue-se do último, no qual a coisa é subtraída e não entregue pelo lesado. Beleza, está dizendo aqui que no roubo a coisa deve ser subtraída, enquanto na extorsão, ela necessariamente precisa ser entregue. Precisa ter aqui, ó, necessariamente precisa ser entregue pela vítima, ou seja, precisa de uma participação obrigatória da vítima. Até aqui tudo bem. Distingue-se ademais por caracterizar-se a extorsão na lei penal militar. Ó, a extorsão no Código Penal Militar é um crime material, ou seja, necessita que o agente obtenha ali essa vantagem patrimonial, né? Enquanto no crime, no Código Penal brasileiro, no Código Penal comum, no Código Penal brasileiro, no Código Penal comum, a extorsão é crime formal. Ou seja, vai se configurar no momento que o agente constranger mediante violência ou grave ameaça, vislumbrando a obtenção de uma vantagem, tá? Eu não consigo entender a pergunta da Fabiana, porque estou com um negocinho na frente da pergunta dela. Deixa eu subir um pouco mais e olha a tua pergunta. Beleza, Fabrício? Já falei 240 a 267. Vamos evoluir. Está correto também a D. Agora um pouco mais complexa que as demais. Ficamos realmente com a errada aí, a alternativa A, tá bom? Vamos lá.
verificar aqui a segunda questão, uma questão mais tranquila, que fala sobre o crime de violência contra inferior previsto no Código Penal Militar. Vamos lá. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, está querendo a correta, tá? Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é aplicada somente a pena do crime contra a pessoa. Não. Se da violência contra inferior, inferior que eu digo em termos de hierarquia, se da violência contra inferior ocasionar a morte ou lesão corporal, o agente vai responder também pelas penas da lesão corporal e pela morte. E não somente as penas dos crimes contra a pessoa. Ele vai responder também pelos crimes contra a pessoa. Vamos colocar essa observação? Vamos colocar aqui algumas observações, fica mais fácil depois da gente verificar esse tipo penal descrito aí no artigo 175 do Código Penal Militar, beleza? Que é o crime de violência contra inferior. Beleza, acabei de ver agora. Professor, nesse caso quem é o agente? Aí a Rafaela perguntou, agente é quem pratica, no caso o militar. Beleza, existem situações excepcionais previstas no artigo 9º do Código Penal Militar, onde até mesmo um civil pode praticar um crime militar. O importante é que vocês saibam que civil jamais será julgado na Justiça Militar Estadual. Tá? A Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar civil. Mas civil que pratica um crime descrito no artigo 9º, né, do Código Penal Militar, ele pode ser julgado na Justiça Militar da União. Por exemplo, o civil pratica aqui um crime que é previsto como um crime militar, porque ele praticou um crime contra instituições ou dentro de local sujeito à administração militar. Leiam o artigo 9º, é sempre bom para definir o que é crime militar. Beleza? Vamos lá, falar aqui do crime contra inferior, né? Da violência contra inferior. Está no artigo 175 do Código Penal Militar, tá? Tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, de 3 meses a 1 ano. Valdemar perguntando, alguma novidade sobre a data? Mano, aqui a live é só mesmo para Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Essas paradas de data, de situação de concurso, eu deixo aí com o professor Fábio. Assistam as lives dele, tá? Vamos lá. Beleza, esse crime contra inferior, ele está descrito no capítulo, tá, dos crimes que tratam de excesso ou abuso de autoridade. Tá? Basicamente, esse tipo penal é praticar violência contra inferior. Praticar violência contra inferior. Professor, e se for contra superior? Aí já vai ser outro tipo penal com uma pena mais grave. Contra inferior. E se for contra superior? Se for contra superior, já é outro tipo penal com uma pena mais grave. Qual é a pena, professor, se for contra superior? De 3 meses a 2 anos. Beleza? E a observação importante aqui, que torna essa alternativa A errada, é se da violência resultar aí lesão corporal ou morte, vai ser aplicada também a pena do crime contra a pessoa, ou seja, também vai responder tanto pelo crime de lesão corporal quanto pelo crime de homicídio. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa. Não é exclusivamente a pena dos crimes contra a pessoa, não, ele vai responder também pelo crime contra a pessoa. Beleza? Professor, e se for verificado que essa
causou aqui a lesão corporal, ou causou a morte, mas o agente foi comprovado aqui, ó, uma observação. Se nessa situação for comprovada que tanto para a lesão corporal quanto a morte, vamos lá, eu, capitão, pratiquei aqui um crime de violência contra você, sargento, né? Aí foi comprovado que eu não quis e também não assumi o risco. Foi comprovado pelas circunstâncias que eu não agi com dolo, né? Que eu agi com culpa. Nesse caso aqui, professor, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, senhores, se for comprovado, né, que o agente agiu por culpa, a pena ela será diminuída de metade, tá? Olha, professor, então a situação culposa aqui, vamos lá, causei violência, você e culposamente acabei gerando a morte. Nesse caso, a minha pena, né, vou escrever aqui, a pena será diminuída de metade. A pena será diminuída de metade. Isso está no artigo 159, tá, do Código Penal Militar. Essa previsão aqui está no artigo 159 do Código Penal Militar. Com isso, a gente consegue voltar para a questão e verificar como fica até mais fácil. Quando a gente faz esse esquema do tipo penal, fica mais fácil. Ó. Vamos lá. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é aplicada somente a pena do crime contra a pessoa? Não, é aplicada também a pena do crime contra a pessoa. B, é punido com pena base igual a do crime de violência contra superior? Não, a de violência contra superior, vocês viram, é uma pena maior, é de 3 meses a 2 anos, né? Enquanto a de violência contra inferior é de 3 meses a 1 ano. C, é capitulado como crime de excesso ou abuso de autoridade. Realmente, está no capítulo de crimes de excesso ou abuso de autoridade. Ficamos aqui com a alternativa C de Catarina, a minha filha. Né? D, se da violência resulta lesão corporal ou morte, é aplicada a pena do crime contra a pessoa. Não, é aplicada também a pena do crime contra a pessoa. E pode ser também, ó, é aplicada também a pena do crime contra a pessoa e pode ser de forma culposa. Pode ser que eu Tacano, capitão Beto Tacano, cometi aqui um crime de violência contra inferior, contra o soldado Lucas Bigodinho. Aí acabei ocasionando a morte dele. Não precisa ser necessariamente dolosa essa morte, pode ser culposa e vai ter aquela redução de pena de metade, tá? Lá do artigo 159 do Código Penal Militar. Aí tá dizendo aqui, a pena base é de reclusão de 1 a 2 anos? Não. A pena base, a gente viu, é de 3 meses a 1 ano. Tá? Tranquilo, professor, ficamos realmente com a alternativa C de Catarina. Vamos resolver agora algumas questões de processo penal. Você já está percebendo uma coisa. Professor, eu nunca tinha tido contato com o Código Penal Militar. Então você já percebeu uma coisa. O Código Penal, as questões que tratam sobre o Código Penal Militar, em sua grande maioria, existem questões que tratam de institutos de parte geral. Mas a FGV realmente é tendenciosa a cobrar os crimes em espécie, tá, senhores? Tem um prato cheio para ela cobrar nos crimes em espécie dentro aí do Código Penal Militar, beleza? Vamos evoluir. Vamos falar agora uma questão que fala sobre as medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva. Aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal Comum. Sério, professor, o Código de Processo Penal Comum pode ser aplicado dentro do Código de Processo Penal Militar? Sim, o artigo 3º do Código Penal Militar prevê essa possibilidade. Eu vou falar aqui nessa questão. Prevê a possibilidade do Código de Processo Penal comum ser aplicado de forma subsidiária dentro do Código de Processo Penal Militar. Sério, professor? Sim, é claro, desde que seja condizente aí com a ordem, disciplina, né, com tudo que se prima dentro da justiça militar. Professor, então vamos falar aqui, ó, vou tecer aqui algumas observações, aí a gente volta para as questões, né? Para as alternativas da questão. Primeiro, vamos lá. Primeiro, a doutrina castrense,
que porra é essa, professor Castrense? Né? Que trata aqui da justiça militar, diz que as medidas cautelares descritas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal Comum, o CPP, tá? Podem ser aplicadas, tá? Podem ser aplicadas dentro do Código de Processo Penal Militar, mas a doutrina diz que nem todas, tá, são necessárias, nem todas seriam aplicadas, nem todas poderiam ser aplicadas na justiça militar. Professor, então me diga aí me dá o exemplo aí de uma que poderia ser aplicada, segundo a doutrina, uma medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal Comum, que poderia ser aplicada aqui dentro da Justiça Militar, dentro do Código de Processo Penal Militar. Pronto, vou dar um exemplo. A suspensão de função. A suspensão da função que o agente exerce, de cargo, emprego, função que ele exerce, quando o juiz ali consegue vislumbrar que aquele agente está se utilizando da função para a prática de crime. Ah, professor, então o cara pode ser suspenso. Isso é uma medida cautelar prevista no artigo 319, que pode ser aplicada dentro da seara militar? Claro que sim, tá bom? Bora botar esse exemplo aí. O exemplo aqui, né, é a suspensão do exercício de função pública tá? Se houver justo receio de sua utilização para a prática de infração penal. Ah, professor, então o senhor está dizendo aí que, quando o senhor disse que nem todas as medidas cautelares podiam ser aplicadas, o senhor está dizendo aí que, na verdade, as medidas cautelares diversas da prisão são aplicadas apenas parcialmente dentro da seara ali militar? Sim, senhores, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal Comum podem sim ser aplicadas, mas podem ser aplicadas parcialmente, tá? Parcialmente no âmbito da justiça militar. Professor, mas por que vão ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão lá do Código de Processo Penal Comum aqui na seara militar? Porque existe aqui uma lacuna. O Código de Processo Penal Militar, ele não versa sobre essas medidas cautelares diversas da prisão, como versa lá no Código de Processo Penal Comum. E nos casos omissos dentro do Código de Processo Penal Militar, pode sim, ele pode preencher essa lacuna, né, com o Código de Processo Penal Comum. Como eu falei para vocês, desde que não contrarie a finalidade ali, né, as especificidades da justiça militar. Vamos colocar aqui essa observação prevista aí no artigo 3º, tá, do Código Penal Militar. Do Código de Processo Penal Militar. Beleza? Nos casos omissos no CPPM, tá,
entre outras formas de preencher, pode ser preenchido aí, pode ser suprido, né, pela legislação processual. Legislação processual comum. É claro, senhores, desde que essa legislação processual comum, tá, não prejudique, então vamos colocar aqui, sem prejuízo da índole do processo penal militar. Sem prejuízo da índole do processo penal militar. Beleza? Vamos lá. Beleza, professor, então já sei que pode ser suprido aí pelas situações do CPP comum, né? Pelo CPP normal. Beleza, legislação processual comum. Vamos lá. Com isso, acho que a gente já consegue resolver, evoluir aqui em algumas situações dessa questão. A. As medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, com alteração do artigo 319 do Código de Processo Penal, não se aplicam às ações penais da Justiça Militar da União. Tá, falei, se aplicam não de forma integral, se aplicam parcialmente. Dei até exemplo de uma situação que se aplica. E aí, Bruna? De boa? Tamo junto. Olha a Bruna aí acompanhando. Rapaz, a Bruna já está estudando o Código de Processo Penal Militar. Vamos lá? B. As medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, com a alteração do artigo 319 do Código de Processo Penal Militar, somente são aplicáveis às ações penais militares na Justiça Militar da União, se a imputação versar de crime militar por extensão. Não. Não é somente nessas situações, não. Você sabe o que é um crime militar por extensão? Crime militar por extensão é aquele crime praticado por militar, mas que está previsto em legislação comum, ou no Código Penal comum, ou em legislação extravagante comum. Por exemplo, o crime de abuso de autoridade, previsto na Lei 13.869 de 2019. Professor, um militar pode responder por crime fora do Código de Processo Penal Militar? Claro que sim, tá? Claro que sim, com a abrangência dada ao artigo 9º agora não, há um tempo, um militar pode sim responder por crime que não está previsto no Código de Processo Penal Militar. Tá? Crime previsto no Código Penal Comum, perdão, no Código que não está previsto no Código Penal Militar, desculpa, tá? Um militar pode praticar um crime que não está previsto no Código Penal Militar. Pode, professor? Pode. Por exemplo, um crime que está previsto no Código Penal Comum ou em legislação extravagante comum. Já falei para vocês, dei o exemplo aí do abuso de autoridade. Não é só nessas situações que o CPPM é aplicado de forma subsidiária, é em todas as situações. Vamos só botar a definição aqui de crime militar por extensão, só para vocês terem essa definição. É importante vocês trabalharem com definição, tá bom? Crimes militares por extensão. Trabalhem com definição. Toda vez que vocês trabalharem com o Código Penal ou o Código de Processo Penal Militar, trabalhem muito com definição. Fica mais fácil de entender os tipos, tá? São aqueles previstos exclusivamente, ou seja, não estão descritos no Código Penal Militar, são aqueles previstos, né, exclusivamente na legislação penal comum. Penal comum. Seja dentro do Código Penal comum ou dentro de legislação extravagante, como, por exemplo, a Lei de Abuso de Autoridade. Beleza, senhores? Mas não são só neles que aplica o Código de Processo Penal comum de forma subsidiária.
C. As medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, com a alteração do artigo 319 do Código de Processo Penal, são aplicáveis parcialmente na jurisdição militar da União, em face do suprimento dos casos omissos, segundo a regra do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, ou seja, quando aplicável, no caso concreto, sem prejuízo da índole do processo penal militar. Lindo, 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 lindo. Ficamos aqui com a alternativa C de Catarina, que está dentro do que nós trabalhamos aqui, tá? Ele está dizendo, a medida cautelar de monitoração eletrônica não é aplicável à jurisdição militar por contrariar a índole do processo penal militar. Senhores, uma parte da doutrina castrense diria que a D também está correta, tá? Uma parte da doutrina diria que está correta. Mas levando em consideração o que diz o CPPM no artigo 3º, nesse caso estaria errado esse não aqui. Não consigo verificar uma violação à índole do processo penal militar, a situação de monitoração eletrônica. Mas, segundo a maioria da doutrina castrense, a D também estaria correta, tá bom? Mas a mais correta aí, é claro, em conteste, segundo a doutrina ou não, mas já citou até o artigo 3º aqui do Código de Processo Penal Militar, é a alternativa C de Catarina, minha filha. Inclusive, saudades. Tá? Ela deve estar assistindo o papai. Na última live que eu estava, ela estava me assistindo com uma caneta na mão, ela tem 1 ano e 8 meses, riscando o papel e olhando para a tela e falando pá, 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 pá. Mandaram para mim um vídeo, né? Meu cunhado me contou. Cara, fiquei emocionado. Minha filha está estudando direito penal também. Tá? Vamos lá para 2. Quanto à ação penal militar condenatória na justiça militar, assinale a opção correta. Vamos evoluir com o seguinte pensamento. Daqui a pouco eu coloco esse pensamento no papel. Vamos evoluir juntos. Todos os crimes, eu disse todos, previstos, todos os crimes militares, tá? Que estão aqui no Código Penal Militar, todos os vídeos, olha, todos os crimes, eles têm natureza de ação penal pública. Digo mais, ação penal pública incondicionada. Pronto. Acabou a ação penal, professor? Calma. A legislação, o Código de Processo Penal Militar e nem o Código Penal Militar falam de nenhuma circunstância de ação penal privada subsidiária da pública. Por exemplo, o Ministério Público Militar deixou de denunciar determinado militar em situação de crime militar, ficou inerte. Ou seja, ele estava preso e passou o prazo de 5 dias, ou ele estava solto e passou o prazo de 15 dias, que é o prazo que ele tem para apresentar denúncia. Ou ainda, esse prazo, se ele estiver solto, pode ser duplicado ou triplicado em casos excepcionais. Mas, enfim, em todas essas circunstâncias, o Ministério Público Militar deixou de apresentar denúncia no tempo de lei. Ele ficou inerte. Em nenhum momento, o Código Penal Militar, nem o Código de Processo Penal Militar, eles falam sobre a situação onde a vítima pode tomar as rédeas da ação penal e ela se tornar uma ação penal privada subsidiária da pública. Porém, contudo, todavia, a legislação castrense não fala, mas a nossa Constituição garante isso. Garante, professor? Garante que em caso de inércia do Ministério Público nas ações penais públicas, o ofendido, né, pode ali promover a ação penal privada subsidiária da pública. Então, embora não tenha previsão na legislação penal e nem processual penal militar, é possível, segundo a nossa Constituição, a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos botar isso que a gente acabou de conversar aqui, vamos escrever e depois a gente verifica as alternativas. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar o que nós evoluímos aqui, né? E depois a gente vai para as alternativas e você vai ver. Vai ficar fácil, extremamente fácil. Lá, já coloca aí essa observação. Os crimes militares
todos eles, tá, como eu falei para vocês, são dotados de natureza de ação penal pública incondicionada. Beleza? Vamos lá. Isso está tanto no artigo 121 do Código Penal Militar, quanto no artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, tá? Que basicamente irão versar, tá, que os crimes militares serão dotados de natureza de ação penal pública. Ah, professor, mas não fala incondicionada, mas é incondicionada, justamente por não ter a previsão da condicionada representação, tá? E somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar, do MPM. Tá? Como eu disse para vocês, a legislação castrense ela não especifica a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Então bota aí, o CPM nem o CPPM especificam aqui, ó, não especificam, tá? Eles não têm essa possibilidade em lei, tá? Descrita em seu bojo, né? Não especificam se existe ou não a possibilidade de ação penal. Vou escrever, fica mais fácil. Ação penal privada subsidiária da pública. Professor, se o CPPM e o CPM não prevê, então não tem essa possibilidade. Pois é. Mas a Constituição prevê, tá? Temos que analisar todas as legislações com base no nosso texto constitucional. A Constituição prevê, sim. A Constituição prevê, lá no seu artigo 5º, a Constituição prevê, em seu artigo 5º, inciso 59 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que será admitida a ação penal privada, ação penal privada, nos crimes de ação penal pública. Tá? Quando, professor? Se essa ação pública, tá? Se esta não for intentada, se essa, né? Já citei ela, se essa não for intentada no prazo legal. Professor, aí a tua pergunta. Beleza, não está no CPPM nem no CPM, mas é possível segundo a Constituição. Professor, então qual é o prazo legal para poder intentar uma ação penal pública incondicionada aqui nos crimes militares? Qual é o prazo, esse prazo legal que o Ministério Público tem? Esse prazo é o seguinte, o prazo que o Ministério Público Militar tem para apresentar a denúncia. Vamos lá. Se o acusado estiver preso, o prazo será de 5 dias. Se ele estiver solto, o prazo é de 15 dias. Nessa situação dele estar solto, ainda é possível duplicar ou ainda triplicar o prazo, tá? Em caso excepcional,
o juiz ainda pode duplicar ou triplicar esse prazo, tá? Em casos excepcionais, o juiz ainda pode, tá? Em casos excepcionais, quem faz isso daqui é o juiz, através de despacho do juiz, ele pode prorrogar, tá? Esses 15 dias, duplicando ou triplicando. Isso aqui ele vai prorrogar ou dilatar o prazo, tá? Wolf está dizendo, a resolução está péssima. Meu caro, eu estou com o meu celular aberto aqui e eu estou acompanhando a live. Meu celular está ligado na rede do Sou Concurseiro. Nesse caso, o meu celular está perfeito, eu consigo ver de forma cristalina. Então, o problema está na sua internet, Wolf. O que eu peço? Vai na configuração do YouTube e diminui a resolução. Porque muitas vezes, por ter dado uma baixa na sua internet, Wolf, o que o teu computador faz? Ele diminui a resolução da tela para não cair a conexão. Mas então vai lá na resolução e diminui, tá? Diminui a resolução, vai ficar melhor, Wolf. Se o Charles estivesse aqui, ele te ajudava melhor. O Charles geralmente ajuda a galera quando tem esses problemas. Tudo bem? Woodson também, vai lá na configuração. Vamos lá? Vamos evoluir aqui. Beleza, professor. Então, se o Ministério Público não intentar nesse prazo legal, pode sim ter ação penal privada subsidiária da pública dentro da situação da justiça militar? Pode, senhores. A nossa Constituição preserva esse direito. Vamos verificar aqui. A ação penal militar condenatória é sempre pública. Mas a regra constitucional admite a ação penal militar de iniciativa privada subsidiária da pública na ocorrência de inércia do órgão ministerial. Ou seja, quando ele deixa de intentar a denúncia dentro do prazo legal. Ali a galera está dizendo, dá um F5, bota no 720... Está dizendo aqui, ó, a B está dizendo, não há possibilidade de ação penal militar privada subsidiária da pública. Existe sim, a Constituição prevê essa possibilidade. C, é cabível a ação penal militar privada subsidiária da pública no âmbito do processo penal militar apenas nos crimes contra a honra. Não, gente, toda vez que o Ministério Público ficar inerte, ou seja, não oferecer a denúncia dentro do prazo legal, que eu coloquei ali. D, é cabível a ação penal militar privada subsidiária da pública quando o MP promove o arquivamento. Não, gente, é só quando o MP ele fica inerte, ou seja, não apresenta a denúncia dentro do prazo legal. Show de bola? Vamos lá para a nossa última questão de processo penal militar, bem tranquila. Essa daqui já está mais ligada à fase do IPM do que da fase de ação penal, trouxe uma de cada. Vamos lá. Em conformidade com o disposto no Código de Processo Penal Militar, não é considerado uma medida preliminar ao inquérito policial militar. O que é uma medida preliminar, professor? É quando o encarregado do IPM, ele toma conhecimento, quando a autoridade, toma conhecimento de determinada infração que configura aí, né, militar. Beleza, professor, o que ele tem que fazer? Isso está no artigo 12 do Código de Processo Penal Militar. E eu já falo para vocês, a única que não está no artigo 12 do Código de Processo Penal Militar é oitiva de testemunha. É a única que não está. Ele queria uma que não é uma medida preliminar ao inquérito policial militar, está aí a alternativa A. Mas eu gosto de esquematizar, né, evoluir com você, a gente coloca aqui quais são essas medidas preliminares do inquérito. Medidas preliminares do inquérito. Né? Medidas preliminares, porque ele, assim que ele toma conhecimento do crime militar, o que ele tem que fazer? Dirigir-se ao local. Para quê, professor? Para preservar o local, para que não seja alterado o estado das coisas. Para preservar o local de crime, para que não seja alterado o estado das coisas. Ele pode
apreender instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Objetos que tenham relação com o fato. Tá? A depender da situação também, pode aqui a autoridade verificar a situação de prisão do infrator. Quando, professor? Quando ele estiver em alguma situação de flagrante, que está aqui no artigo 244 do Código de Processo Penal Militar. Tá bom? Além disso, ainda poderá colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Beleza? Tudo isso só para a Polícia Militar Oficial, tá bom, senhores? Vamos lá. Preservar o estado e a situação das coisas do local da ocorrência. Apreensão dos instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. A colheita de provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. E a prisão do infrator. A única que não está no artigo 12 do Código de Processo Penal Militar é realmente a alternativa A. Essa não é considerada uma medida preliminar ao IPM. Tá bom, senhores? Tá aí. Olha aí, que coisa simples. O IPM, Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar é só outra legislação. É a galera que faz o terrorismo com essas matérias. Mas é de boa, é tranquilo, tem como estudar de forma sistemática. E é lógico, senhores, terminamos por aqui. Espero ter contribuído em alguma coisa com vocês. Espero que você já tenha adquirido algum conhecimento, tá, com essa transmissão. Qualquer coisa vai ficar salva aí no YouTube do Sou Concurseiro e Vou Passar. Então você pode assistir, reanotar, tá bom? Olhar com calma, verificar as alternativas, ler os artigos que eu citei, tanto do Código Penal Militar quanto do Código de Processo Penal Militar. E é lógico, senhores, eu desejo a todos uma ótima noite. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês, no santo nome de Jesus. Amém. Valeu, senhores!